Olá, GPs! Boa noite! Você aí que tá ligado sempre no nosso Dose Dupla, todas as quartas-feiras às 19 horas, mas isso tá mudando, né? Porque hoje, por exemplo, é uma terça-feira, são 19 horas, né? E estamos com Dose Dupla aqui, né? Vamos aguardar o nosso convidado incrível de hoje, um grande amigo, que estamos todos esperando para falar sobre PMO. O nosso amigo Américo Pinto já está aqui. Peraí, deixa eu chamar ele aqui. Calma, não fiquem ansiosos, já estamos conectando. Vamos ver. Uma galera já está entrando. Olá, meu amigo! Hoje aconteceu aquelas coisas que acontecem nos nossos projetos, né? Não é? Sempre tem, né? Uma surpresa. Eu vou até compartilhar aí com a galera, porque isso é legal, né? Da gente compartilhar. Eu gosto de compartilhar as lições aprendidas positivas e negativas também, né? Até porque, né? Você vê, essa semana a gente está fazendo 1 ano de dose dupla. São 35 lives com a tua, se eu não muito me engano. Tá? Legal, hein? E nunca na história do Dose Dupla tinha acontecido isso, mas ok, conseguimos resolver. Então, dividindo com a galera, meu Instagram deu pau, não sei o que aconteceu, e eu tive que reiniciar, porque se ele não entrava a live de jeito nenhum. Não entrava, não aparecia o negócio. Eu falei assim, gente, eu tô velha, não tô achando a live mais. Pra dar mais emoção. Mas tudo bem, faz parte, tá tudo tranquilo, já estamos aqui todos juntos, uma galera já entrando aqui, vamos dar oi pra galera. Opa, Camila, bem-vinda. Luiz, Iocha, Marcos, Eduardo, uma galera aqui. Você conhece? Conheço alguns aqui, ó. A Flávia acabou de entrar aí. Tem alguns que são meus alunos também. Aí, gente, uma galera entrando. Muito bem, isso aí. Hoje a gente também, né? Você é um cara prestigiado, vai. Né, Américo? Peraí, calma aí, pronto. Já acenei para todo mundo. Já dei. Até a família, chamei até a família, pô. Lógico, meu marido tá aí também, sempre prestigiando. As minhas filhas hoje não estão, porque terça-feira elas têm balé nesse horário, mas daqui a pouquinho elas entram também. Cara, mas olha, eu já estava a fim de falar contigo um tempão, e você sabe que o assunto que a gente vai conversar hoje foi um assunto demandado pela galera, né? O pessoal queria ouvir falar, o pessoal queria ouvir falar aí em PMO, né? Até porque é um assunto que está sendo muito debatido, né? Um momento realmente de mudança que a gente está vivendo aqui. Boa noite. Maridão dando boa noite. Boa noite. Então, assim, deixa eu começar primeiro te fazendo uma provocação, né, para a gente poder contar para a galera. Eu ouvi falar, não sei quem foi que me contou, que você já teve outra profissão, além de... Eu vou te contar, vamos logo começar contando, cara. Lá no início. Pô. Bom, em primeiro lugar, Gisele, obrigado, né, pelo convite, um prazer enorme poder participar. E, né, obrigado pela presença de todos. Mas então, lá no início, na verdade, né, eu já fiz bastante coisa antes de trabalhar na área de projetos. Né? Trabalhei como, primeiro, né, uma coisa que era uma área que eu gostava bastante, era a área mais artística, como ator. Né? Depois eu comecei eu me envolvi também bastante com movimentos estudantis, na época que eu era mais novo, né? Olha, quem diria, eu fui um dos líderes do impeachment do Collor, né? E eu também estava nessa passeata. Subi em carro de som, eu era, né, ligado na época ao movimento dos estudantes secundaristas, né? Então, assim, fiz bastante coisa na minha vida. Eu fui também. Tá vendo? Eu fui também. Eu estudava no Pedro II na época, ali no Maitá, e nós saímos a passeata começou no Pedro II, né? Nós fomos arrastando todos os alunos lá, e essa história de cara pintada nem existia ainda, a gente começou a se pintar ali na hora, aí virou meme, né? Agora, na época não tinha meme, né? Exatamente. Então teve o lado mais ator, o lado, né? Aí eu
que eu estudava, eu fazia química na época, né? Eu estudava na Escola Técnica Federal de Química, que também não tem nada a ver com projetos, né? E aí, até que em um determinado momento, ali pelos, sei lá, 23 anos, mais ou menos, aí eu acabei entrando, né, para a área de tecnologia e tal, e comecei a conhecer um pouquinho mais a área de projetos, né? Mas é engraçado como é que o mundo às vezes dá voltas, né? Mas, de certa maneira, até hoje, eu ainda gosto, de certa forma, de palco, né? E eu acho que as aulas, né? As palestras, esse tipo de coisa, acaba representando um pouco desse sentimento, né? De você estar ali falando, né? De alguma forma, mostrando, né? Ali a sua arte para as pessoas e esperando aplausos, né? Então, de certa maneira, as coisas têm bastante conexão. Muito legal, olha o Gino aqui também, bem-vindo. Gino. Muito legal. Agora, cara, eu sei o seguinte, a gente está nessa estrada de gestão de projetos, né, já há muitos anos, né, e eu me lembro, assim, de ter te conhecido aí, há muitos anos atrás, né, desde a época lá de Dinsmore, né, que acho que foi quando a gente se conheceu pela primeira vez, você estava trabalhando lá com Dinsmore, né? Uhum. E você sumiu, Américo. Eu tô tá aqui. Bom, só? Tô aqui. Para mim, você tá rodando para mim. Tua internet está meio falha. Deixa eu ver aqui se dá para fazer Ih, virou. coisa. Tô aqui? Não, agora eu tô vendo um quadro. Não tá me vendo? Acho que virou. Agora eu tô te vendo. Então tá bom. Tô te vendo. Tá, então pronto. Galera lá de casa, vê aí se vocês estão vendo, porque para mim o Américo a imagem dele tá embaçada. Eu tô conseguindo ver bem. Tá conseguindo ver bem? Tá bom. Vamos adiante, depois a gente, qualquer coisa, ajeita aí. Mas então conta um pouquinho desse começo, né, lá atrás, 2003, 2004, né, você trabalhava lá com o Paul, uma pessoa muito querida aí da comunidade de gestão de projetos, que a gente perdeu recentemente, né, e aí, como é que foi essa evolução? Conta um pouquinho pra gente dessa tua história. É interessante, né, Gisele? Assim, eu já trabalhava com projetos lá no finalzinho da década de 90, ali 98, 99, 97. E é engraçado porque em 99 foi quando uma coisa aconteceu e que eu poderia dizer que, de certa forma, mudou a minha vida, né? Eu não imaginava que a minha carreira tomaria rumos tão assim, né, tão como consequência daquele momento. Foi engraçado porque eu tive a oportunidade no fim de semana, a convite de uma amiga, de passar um sábado, né, ajudando ela. Ela estava precisando imprimir um material que ia ser usado, né, por um consultor e tal, numa aula, alguma coisa assim. Ela me chamou, era novinho, né, falou, vem cá, me ajuda aqui e tal. E aí eu falei, tá bom, vamos lá, vou te dar uma força. E aí passei lá o sábado, lá preparando aquele material, imprimindo. E aí eu me lembro, assim, exatamente no momento que saiu na impressora, né, assim, o negócio falando sobre PMI, PMBOK, né, e foi engraçado porque eu não sabia disso, mas depois, né, eu fui descobrir que eu estava, na verdade, no escritório do Paul Dinsmore, que para muitos talvez não conheçam, né, mas foi talvez assim, o cara que trouxe o gerenciamento de projetos e o PMI para o Brasil, né? E então ali eu estava, na verdade, lá, não conhecia, né? Pela primeira vez eu ouvi PMI, PMBOK, né? E aí, pouco tempo depois, mais ou menos um ano depois, foi engraçado. Isso foi em que ano, mais ou menos? Foi em 99. Você lembra? 99. Foi a época também que eu comecei 99. a ouvir falar. E aí foi engraçado que a Giovana, o nome dela, né? A Giovana Magalhães. A Giovana, um belo dia, ela me chamou e falou assim, Américo, é o seguinte, vai ter uma reunião hoje à noite, né? E aí eu queria te chamar, te convidar para você participar, que o pessoal vai começar um negócio aí de um chapter do PMI, não sei o quê, no Rio de Janeiro. Aí eu falei, tá bom, vamos lá, eu vou também. Aí cheguei lá, tinha, sei lá, umas 10 pessoas mais ou menos, entre elas alguns dos dinossauros aí, né? Ângelo Vale, né? Hélio Varela, enfim, tinha um bocado de gente por lá. E eu cheguei lá e descobri que ia ter uma eleição, né? E aí, nessa eleição, o pessoal estava pedindo, já sabia mais ou menos quem ia assumir cada cargo, né? No novo chapter que ia ser fundado, né? Uhum. E aí, mas aí eles falaram, olha, vamos fazer o seguinte, vamos botar 2 pessoas, né? Para pelo menos ter uma espécie de uma eleição mesmo e tal, né? Vamos colocar 2
pessoas por cargo, e aí tinha um cargo, que era o vice-presidente de programas, que só tinha um cara. Né? E aí eles viraram para mim e falaram: Américo, você entra aqui, pô, participa aqui da eleição, né, nesse cargo e tudo. Eu falei: tá bom, bota meu nome aí. Caramba, peraí, que eu derrubei tudo aqui. Que eu caí. Peraí, aguenta aí. Peraí. Aí, bati no... Peraí, só um instantinho. Foi, já ajeitou. Aí eu entrei Foi. lá, né, teve eleição, e eu ganhei com 99% dos votos, só o cara que votou nele. Acho que o pessoal não gostava muito dele. Conclusão, eu no meu primeiro dia de PMI fui eleito, né, vice-presidente de programa. É uma verdadeira carreira meteórica. Né? E aí, com isso, eu depois passei 6 anos, né, foram 3 gestões seguidas, passei 6 anos à frente do chapter, enfim, né, continuei até hoje, né, como voluntário, contribuindo aí em grandes projetos e tal, mas foi engraçado que, assim, você vê, né, às vezes as coisas acontecem por acaso, né, e eu devo muito da minha carreira a esse momento, né, assim, a esse contato que eu tive com o PMI, com essas pessoas, com o Paul, né, e acabou que eu entrei de cabeça, né, nessa área de projetos de uma maneira que eu não podia nem imaginar. Eu trabalhava numa grande multinacional de consultoria na época, mas acabei me especializando, né, na área de projetos. Mas foi um grande acaso e eu sou, né, certamente aí o caso de carreira mais meteórica já existente no PMI até hoje. Né? Primeiro dia já foi eleito por quase unanimidade. Que maneiro, eu não sabia dessa história não, Américo. Eu vou te falar que essa foi a época que eu comecei a ter contato no PMI também, e é interessante o seguinte, que eu, da mesma forma que você, eu também tive contato com o PMBOK de uma forma estranha, sabe? Eu trabalhava na época, eu tinha acabado de sair da Odebrecht, né? E eu trabalhava num projeto que era uma startup de telecom na época, né? A Interlig, que estava começando a nascer. E aí eu estava fazendo mestrado, né? E meu mestrado era na engenharia civil, mas voltado para gestão, operação e tal, que, né? Na época não se falava em project management, né? Era gestão, operação, produção, sei lá, planejamento, qualquer coisa assim. E aí o meu chefe, na época, porque eu fui trabalhar na Bechtel, né? Que é um americano, ele virou para mim e falou assim: você tem que ler esse livro. E xerocado, ele chegou com um PMBOK xerocado, tava nem para ler direito, assim, sabe, meio preto, assim, sabe? Aí ele chegou e entregou para mim, eu falei: mas o que é isso? Isso é um PMBOK. Leia! E aí foi a primeira vez que eu vi, não foi em 99, mas eu só vinha fazer a certificação PMP quando eu já estava na Telefônica, né? Anos depois, em 2002, já na 3 anos edição, depois. Provavelmente, né? Porque aquela ali, aquela que naquela época o pessoal tinha acesso, era aquela tradução que foi feita pelo pessoal de Minas Gerais, pelo Ricardo Vargas, né? Era a versão aí antes da terceira versão, porque a terceira versão saiu em 2000, se eu não me engano. Então era bem nos primórdios mesmo. Né? O primeiro chapter foi fundado em 98, né? Que foi o de São Paulo. E o do Rio foi em 99, né? Então, tá lá meu nomezinho lá de cofundador. Né? Legal, parabéns. Muito legal, essas histórias são fantásticas, fantásticas. Olha, Américo, antes de começar a live, que agora a gente já deu uma descontraída daquele momento inicial complexo, quero te agradecer muito por você estar aqui comigo, participando do Dose Dupla, completando um ano de Dose Dupla, e acho que essa live vai ser incrível, a gente vai ter muito assunto para contar depois da live também. Mas acho que agora a gente chegou àquele momento famoso do Dose Dupla em que eu te convido para... né, liberar para a galera qual foi a bebida que você escolheu para o nosso tintim. Então, inclusive, eu hoje descobri que ela tem um significado importante, porque eu tive uma notícia que me assustou. A minha bebida, na verdade, talvez além das viagens, é o único vício que eu tenho, que é a Coca Zero. Né? E hoje eu vi aqui que parece que lançaram uma Coca Zero nova, que o gosto está diferente, que vai mudar. Eu já falei aqui, pô, vamos comprar aqui. Tenso. Vamos comprar aqui um estoque para os próximos 10 anos, porque não sei como é que eu vou viver, pô. Não, legal. Então, antes da gente fazer o tintim, deixa eu te contar uma coisa. Há uns anos atrás, eles lançaram uma Coca-Cola chamada Coca-Cola Black, B-L-A-K, que é o meu sobrenome, que não é Black, é Black, né? E aí, a minha família inteira, todo mundo adora Coca-Cola e tal, não sei o quê, um bando de viciado. Eu não sou, não, eu sou mais do Guaraná. Mas, e aí, assim, o pessoal comprou Coca-Cola Black para guardar de recordação e eu não guardei, fiquei morrendo de pena. Mas, poxa, achei que... Imagina se eu ganhasse uns royalties, assim, pelo Coca-Cola Black, né? Super já justo, pensou? Gente, vamos fazer um tintim aí, Opa. Ó. Aqui, ó, eu com a minha Coca Zero. Aí, legal, tintim.
Olha, eu trouxe até a Coca também. O meu foi Coca também, tá? Em sua homenagem, viu? Eu sou mais do Guaraná do que da Coca. Até botar mais aqui que tá gostosa. Tem tanto tempo que eu não bebo uma Coca, sabe? Eu acabo sempre preferindo o Guaraná, tem tanto tempo que eu não bebo uma Coca. Agora, Américo, antes da gente começar a falar sério aqui, se o pessoal quiser te achar, chamar você para algum projeto, dá os teus contatos, manda aí pro pessoal as tuas informações. Joga aí no qualquer rede aí, no Google, bota Américo Pinto. Eu costumo dizer, não existem muitos Américos Pintos no mundo, né? Particularmente eu conheço eu e meu pai, né? Porque eu sou Pinto Júnior, na verdade. Né? Então, me encontrar é fácil. É só jogar aí, né, em qualquer rede que me encontra aí com tranquilidade. É sempre um prazer poder ajudar. Tá, você quer divulgar algum trabalho recente, alguma coisa que você tem? Até dentro desse assunto PMOs, né? Quem já me acompanha há mais tempo deve estar, né, um pouquinho por dentro, que hoje eu me dedico especialmente a uma comunidade global que foi fundada há 4 anos atrás. Né? 4 anos atrás eu decidi vender a minha empresa de consultoria, de outsourcing, e me dedicar especialmente a eu diria que esse sonho, né, de construir uma comunidade profissional com foco em PMOs, em profissionais em PMOs, né, a nível mundial. Então, desde 2017, eu venho me dedicando a esse trabalho e ele vem acontecendo, né, de uma forma bem bacana. Hoje tem cerca de 12 mil membros em mais de 126 países, né, que é uma coisa bem significativa, especialmente em 4 anos, perdão, e todos estão convidados a participar, né? Tem muitos brasileiros. O Brasil hoje, se eu não me engano, é o 2º país com mais membros, dos 126. Uhum. Agora foi você. Você caiu também aqui. Mas todos são convidados. Hoje o negócio tá bom. Né? E aí tem muita coisa legal, muitas oportunidades interessantes de networking, de desenvolvimento, de conhecimento. Tem coisas legais aí que a gente vai, ao longo do nosso papo, certamente a gente vai ter a oportunidade de citar. Mas tem algum site, algum lugar que o pessoal possa... A comunidade se chama PMO Global Alliance, né? E o site é pmoga.world. pmoga.world, mundo em inglês. Né? Aí, entrando lá, você pode se associar gratuitamente. Tem algumas coisas bem bacanas. Show, maravilhoso. Muito bem, então podemos, né? Vamos embora agora, falar sério? Vamos nessa. Então, meu amigo, assim, eu vou começar logo fazendo uma pergunta e acho que assim, antes de eu deixar você falar, eu quero deixar bem claro para quem está nos assistindo aí, que não é muito da área de gestão de projetos, mas que curte o assunto ou está começando agora. Essas 3 letrinhas, PMO, significam Project Management Office, em inglês Office de escritório, de gestão de projetos, tá? Então, é uma espécie vamos dizer assim, de uma organização que dá suporte ao gerenciamento de projetos de uma organização, entre outras coisas, porque, na verdade, a gente vai conversar muito sobre PMO. Mas tem muita empresa que usa de forma errada, né, a nomenclatura PMO como se estivesse se tratando do gerente de projeto, né? Chama lá o PMO, né? Cadê o PMO, né? O PMO não é uma pessoa, gente. Não é um oficial de gestão de projeto, office de oficial, não, entendeu? O PMO é um escritório, tá? Uma organização, né? Algo que funciona com uma série de pessoas, não é uma pessoa, né? Enfim, e aí é aí que vem a minha pergunta, né? Acho que a gente vai começar logo falando sobre o que é um PMO, o que é a PMO Global Alliance. Conta pra gente como é que ela... Eu sei que você já começou a fazer, mas vamos falar disso de uma forma mais profunda, como é que ela nasceu, como é que ela contribui, não só para os gestores de projetos, mas também para os... Vamos explicar o que são os líderes dos PMOs, né? Sem dúvida. Então, Gisele, na verdade, o que acontece? Os escritórios de projeto, eles são... Eu não vou nem dizer que eles são uma tendência, porque não são uma tendência, é uma realidade. Né? Os escritórios de projeto são uma realidade. Não é nada novo. Né? Tem pelo menos aí, talvez, sei lá, 20 anos, ou 25, 30 anos, que se fala em PMOs no Brasil.
né? Na década de 90 já tinham aí os primeiros PMOs, eles evoluíram muito. E, na verdade, PMO é uma palavrinha mágica, né? Um acrônimo mágico, para falar de coisas que às vezes são muito diferentes de empresas para empresas. A única coisa que talvez os PMOs de qualquer empresa tenham em comum é o fato de que eles centralizam funções relacionadas à gestão de projetos, programas, portfólio. Mas quais são essas funções, como isso é feito, né? Quem faz, quantas pessoas fazem, isso difere completamente de empresa para empresa. Então é por isso que os PMOs são tão diferentes na essência, né, de cada um. E eles têm que ser diferentes, porque diferentemente do gerenciamento de projetos, onde você tem uma melhor prática para fazer as coisas, né? Assim, não há muitas dúvidas qual é a melhor forma de fazer um cronograma, de fazer um orçamento, de gerenciar risco. Mas quando você fala de PMOs, tem muitas abordagens, muitas formas diferentes, e não há uma que você possa dizer que é a correta, porque coisas que funcionam aqui podem não funcionar ali, justamente porque não foram devidamente adaptadas. Então, PMOs são algo hoje, né, amplamente utilizado pelas organizações, aí com um futuro que eu acredito brilhante pela frente, e nos últimos 12 anos, 13 anos, eu venho me dedicando especificamente a esse tema, né, não só estudando, né, com doutorado e fora e um monte de outras coisas, escrevendo bastante, mas principalmente acompanhando de perto algumas centenas de PMOs, não só no Brasil como fora, tentando entender um pouquinho, assim, e aí, né? O que parece que funciona, o que de repente não dá tão certo, quais são as alternativas que tem, né? Como eu costumo dizer, assim, eu posso não saber a resposta para tudo, não, mas a chance de eu conhecer alguém que saiba é grande, né? Porque claro, isso passa um pouco pela própria PMO Global Alliance. Como o nome já diz, é uma aliança, né, de pessoas, de profissionais, de empresas, cada um com a sua experiência, com a sua vivência, né, ali com seus resultados, e se a gente puder aprender um com o outro, poxa, é sensacional, né? Então acho que essa é a pegada. Mas como é que surgiu essa história de Global Alliance? Conta um pouco pra gente. Eu sei que a ideia é fantástica e pegou, como a gente estava conversando ontem e tudo, mas cara, em algum momento isso começou a nascer e ninguém faz nada sozinho, Américo. Conta pra gente como é que foi. Na verdade, começou, foi em 2010, né? Eu tive a oportunidade de 2009, 2010 participar do PMI Leadership Masterclass, que é um programa de formação de líderes, né, a nível global do PMI. Eu participei de uma das primeiras turmas, foram um ano de programa, né, e é bem legal porque eles fazem assim, eles selecionam algumas pessoas com experiência, né, enfim, pessoas que de alguma maneira têm com que contribuir e trocar, né, durante aquele programa, e aquilo me inspirou a criar uma coisa aqui no Brasil, que foi um programa chamado PMO Masterclass. Esse programa... eu lembro! Esse programa ele aconteceu por 9 anos seguidos, né? E esse programa ele tinha algumas coisas interessantes, né? Primeiro que, assim, para você participar, você tinha que ser selecionado. Nos primeiros anos era selecionado. Depois, a partir do segundo e terceiro ano, você tinha que ser aprovado pelas pessoas que já haviam feito o programa. Eu até brincava que era tipo a maçonaria do PMO, né? Você tinha ali todo um ritual, né? E tal. E por que isso? Porque a ideia é que a gente pudesse ter, dentro daquele grupo, alguns dos profissionais mais experientes do Brasil, mais bacanas, né, ali, que realmente tivesse uma capacidade muito grande, porque a ideia era que pudesse se trabalhar uma troca de experiências muito forte, mas que também pudesse se desenvolver coisas que fossem importantes para a comunidade. Por exemplo, modelos, né, métodos, coisas legais. Então isso começou em 2010. Em 2010 a gente apresentou as primeiras ideias, né, que a gente desenvolveu em conjunto e tal, em alguns dos congressos globais do PMI. 2011 novamente, 2012, e as turmas foram chegando, né, cada turma tinha lá 25 pessoas, mais ou menos, e a gente foi desenvolvendo um monte de coisas. Até que quando chegou em 2015, eu me dei conta que nós tínhamos desenvolvido coisas muito bacanas, que a gente eu apresentava nos congressos, né, fora do Brasil, o pessoal achava o máximo, né, coisas que realmente não estavam sendo feitas em lugar nenhum. A gente se tornou, eu poderia dizer, talvez o principal centro, né, de desenvolvimento e pesquisa no tema PMO, tocado por líderes de PMO experientes. A essa altura já tinha gente de fora também participando. E aí, em 2015, eu me dei conta que tudo aquilo que a gente tinha criado, que já tinha sido publicado, apresentado, fazia parte, na verdade, de um grande processo
que se tornou uma metodologia chamada PMO Value Ring. Uhum. E aí, nesse momento, a gente também conseguiu um apoio muito bacana de uma empresa brasileira que nos ajudou a desenvolver uma ferramenta que suportava o método, né? E lançamos isso internacionalmente, nos congressos do PMI, né? Patrocinando os congressos e com os stands, né? E tal. E o negócio ganhou o mundo, né? Hoje, por exemplo, essa metodologia é usada por mais de 25 mil pessoas em mais de 110, 115 países. Então, assim, é um negócio que ganhou o mundo, até porque não tem nada parecido, né? Isso gerou, inclusive, uma certificação, um processo de certificação chamado PMO-CP, que é o Certified Practitioner, e que hoje tem mais de 5 mil profissionais certificados em 86 países, né? Completou agora em dezembro, que também é um número muito significativo, porque a audiência de PMO ela é bem menor que gerenciamento de projetos, né? Então, você falar de 5 mil para uma audiência de PMO, né? Quantos gerentes de projeto tem numa empresa, né? E quantas pessoas tem de PMO, né? E aí nós fomos repetindo, então, né, essas turmas e criando essas coisas, até que em 2017 eu me dei conta da força que era, né, do poder que a comunidade tinha quando ela estava colaborando, né? Então eu olhei e falei, gente, olha tudo que a gente criou, olha onde a gente chegou, olha quanta gente a gente atingiu, né? Olha quanta gente a gente ajudou, né? E fizemos isso aqui do Brasil, com todas as dificuldades que a gente tem, né? De dinheiro, de idioma, de distância geográfica, né? Dos principais centros, né? E eu falei, puxa vida, tudo isso é resultado desse trabalho colaborativo, né? E assim, para ser bem franco, eu me encantei por isso, né? E eu vi o quão longe nós poderíamos chegar, né, com esse trabalho. E aí eu falei, gente, é isso que eu quero para minha vida, né? Assim, eu vinha trabalhando, né, há muitos anos, né? 2 décadas, mais de 2 décadas na área de consultoria, com uma empresa grande. A minha empresa, né, que eu fundei lá em 2004, mas eu falei, gente, não é mais isso que eu quero para mim, agora eu quero fazer alguma coisa que realmente tenha um impacto global e que deixe algum legado bacana, né? E é isso, então, que a gente vem fazendo, né? Então, hoje a gente tem aí um bocado de gente trabalhando junto, né, em grandes projetos de pesquisa, projetos de eventos, premiações, a parte de learning, né, de aprendizado, enfim, muita coisa legal, a ponto da gente ter o envolvimento das grandes associações, né, como PMI, PMA. Você vê, ano passado, no início desse ano, por exemplo, depois dos bons resultados do ano passado, no início desse ano eu tive uma série de reuniões com o Sunil Prashara, né, o CEO do PMI, né? Pô, quem diria, né? Se você parar para pensar, quem diria? Pô, né? Um negócio aqui surgiu no Brasil, não tem muito tempo e tal, e o cara que está à frente de uma instituição de 50 anos, que eu tenho um orgulho enorme de fazer parte até hoje, né? Ele parece ser bem bacana, né? De conversar sobre possibilidade de trabalho em conjunto, né? Eu falo, meu Deus do céu, né? Muito legal. Então, assim, muito legal uma mesmo. Coisa muito bacana, né? Então, realmente, eu acho que eu me encontrei nessa capacidade de conectar pessoas, né, e de fazer com que a gente consiga criar grandes coisas, às vezes de uma forma que não precisa de muito dinheiro, não precisa de... Não, precisa de um sonho, de uma paixão, de uma vontade, e, obviamente, de um pouco de conhecimento, é importante, né, experiência, mas juntos a gente consegue fazer coisas muito legais, né? O poder da colaboração é um negócio impressionante. Pois é, muito legal, cara, muito legal mesmo. Tá, mas vem cá, e como é que a Global Alliance está ajudando esse gerente de projeto? No que ela está conseguindo contribuir aí em termos de evolução, até para os próprios líderes de PMO, né? Como é que funciona isso? O que isso está trazendo de coisa positiva? Ih, travou. Alô? Muito do nosso trabalho, na verdade, são várias áreas, né? Então, por exemplo, eu mencionei a metodologia, a certificação. Hoje, por exemplo, a gente organiza a maior certificação, a maior premiação do mundo para PMOs e profissionais de PMOs, que é o PMO Global Awards, que conta, né, com literalmente centenas de empresas e profissionais. Só o comitê julgador são 500 profissionais de mais de 130 países. Né? E o próprio PMI está envolvido diretamente, participa de alguma maneira, né? No passado, por exemplo,
o talk show com os quatro finalistas foi apresentado pelo Sunil, né? Nos deu aí um prazer enorme dessa participação. Então assim, tem muitas coisas interessantes e o foco é sempre esse, é tentar, de alguma maneira, gerar oportunidades de conhecimento, né, de desenvolvimento para os profissionais que trabalham na área. Então você pega, vou te dar um exemplo, pega premiações, né? Já existem premiações para PMOs, para projetos há muitos anos, né? Mas em geral é assim, você vai lá, você submete, né, as informações do teu projeto, as informações do teu PMO, e é tudo confidencial. Então depois você é o vencedor, legal, parabéns ao vencedor e tal, mas assim, quem aprendeu com isso? Ninguém, né? Então, na nossa premiação, por exemplo, é assim, cada empresa representa o seu próprio país, é uma empresa representando um país. Então, o Brasil, esse ano, por exemplo, está sendo representado pela Embraer, né, que foi o vencedor da premiação nacional. Né, foi o Daniel? Ou a Embraer X ou a Embraer mesmo? É o Carlos que está à frente. E aí, o que acontece? Cada empresa ela fornece um vídeo contando a sua história. E esse vídeo ele é usado pelos juízes para fazer as avaliações. E ao fim da competição, todos esses vídeos são liberados para a comunidade global, sem custo nenhum. Então, se você hoje entrar lá em pmoawards.org, né, você vai encontrar lá a base de conhecimento, né, do PMO Global Awards, que você pode acessar algumas centenas de vídeos dos anos anteriores, né, e conhecer o que os PMOs estão fazendo, os PMOs dos mais diversos países, né, mais de 80, uma enorme 90 contribuição. Países. Então é esse o espírito, né, assim, se não for algo que de fato possa ser útil, né, eu acho, para a comunidade, perde completamente o sentido, porque aí vira só a vaidade. Sim. Né? Então eu costumo dizer que assim, as estrelas dessa comunidade não é um guru, né, não sou eu, não é o cara que é o guruzão. Não, as estrelas somos nós, né? É o grupo, Sim. São os membros, né? Cada um de nós tem uma capacidade incrível de contribuir, de trocar, dentro do seu nível de experiência, né? Obviamente também são diversos níveis, mas se a gente souber usar, no bom sentido, né? A gente consegue gerar benefícios enormes para todo mundo, né? Para cada um de nós. Então é por aí o caminho, né? Muito legal, show de bola. Mas vem cá, já que a gente está falando aí de tentar buscar informações, né, para melhorar, vamos falar um pouquinho do que a gente entende, né, como um PMO de sucesso, né? O que efetivamente é preciso para ter um PMO de sucesso? Acho que isso é importante para a gente poder entender o que a gente está buscando nessa competição, o que a gente está buscando nesses vídeos aí. Então, os PMOs, eles vêm, como eu falei, eles são muito diferentes, né, de empresa para empresa. Mas uma coisa é certa, eles vêm mudando, vêm evoluindo muito ao longo dos anos. Se você pegar os PMOs lá da década de 90, né, você via ali iniciativas que eram meio estilo polícia, né? O cara ficava ali olhando, o cara tá fazendo negócio errado, eu vou lá e conto pro diretor, né, e tal, aquela coisa. E as coisas... O pessoal tinha medo, né, do pessoal do PMO, tipo, vem o pessoal do PMO, vamos fugir. Os PMOs ou morreram, ou tiveram que se reinventar, né? Eu acho que a gente passou por uma época muito forte, que ainda tem muitos PMOs ainda nesse estágio, que é um foco muito grande nos aspectos técnicos, né? Assim, o barato do PMO é desenvolver uma metodologia, é ter uma ferramenta, é implementar a agilidade, é fazer não sei o quê. Então, assim, é como se tudo girasse, na verdade, em torno da técnica, né? E é ela que justifica a própria existência do PMO, né? Eu até brinco, né? É como se, sei lá, se fosse o PMI que pagasse o seu salário, né? Porque você está tão preocupado ali em fazer, né, a coisa, né, dentro ali do que seria, teoricamente, a boa prática e tal. E talvez se perca um pouco começou a se perceber que o compromisso de uma área como essa, ele precisa ser diferente. Porque o PMO, apesar de ele ser uma área de suporte, como é, por exemplo, a TI, o marketing, a contabilidade, essas áreas todas, elas em momento algum, elas são questionadas no sentido de, dá para a gente viver sem a contabilidade? Dá para a gente viver sem o marketing? Dá para a gente viver sem a TI? Não dá. Ninguém vai pensar que isso é possível. Agora, dá para a gente viver sem aquele pessoal lá do PMO? Dá para a gente viver sim. Né? Já vivíamos antes, a gente pode viver sem eles de novo. E por quê? Porque o PMO, apesar dele ser uma área de suporte, ele, na verdade, se comporta meio como um prestador de serviços.
né? E o prestador de serviços é aquele que você contrata e que se você não percebe que está gerando valor, você acaba com o contrato, pô, né? Não vou ficar aqui gastando dinheiro com esses caras, né? E então, muitas vezes, existem PMOs que o foco deles é fazer aquilo que eles acham que precisam fazer, e não aquilo que deveria ser feito. Então, eu acho que o grande movimento que tem se acelerado muito agora, especialmente aí com, né, as últimas grandes mudanças aí de pandemia e tal, é um movimento que ele sai da técnica e vai para as pessoas. Então é interessante que a gente fala muito de o PMO com foco em valor e tal, mas na prática, esse valor para a organização ele é um conjunto de valores individuais. Se você não consegue fazer com que os teus clientes, você é um prestador de serviço, se você não consegue fazer com que os teus clientes internos, né, os teus stakeholders, né, do PMO, o diretor, o gerente de projeto, os gerentes funcionais, se eles não conseguem enxergar valor no que você está fazendo, desculpa, por mais que seja incrível o trabalho técnico que você esteja desenvolvendo, não serve para nada. Não vai né? sobreviver. E aí a gente vê muito aquele PMO vítima, né? Que é assim, poxa, eu estou fazendo aqui um trabalho maravilhoso e as pessoas não veem a beleza não do que eu tô vem o meu fazendo, valor, né? Exato, é porque a beleza está nos olhos de quem vê, exatamente esse o ponto, né? E por mais belo que seja, tecnicamente falando, aquilo que você faz, não é aquilo que gera o que é necessário, né? Ou seja, é como não se está você vendo tivesse... a percepção do valor, Exato, né? E a percepção do valor é um remédio excelente para uma doença, né? Para uma dor que o seu paciente não tem. Né? Então, como é que ele vai enxergar? Você sabe, Américo, isso é muito interessante e o ser humano tem uma dificuldade muito incrível de entender esse conceito, né? Por acaso, essa semana eu tive uma situação com as minhas filhas aqui em casa, ela foi época de prova e tudo, e aí o professor fez uma pergunta, acho que estava falando sobre sistema circulatório, enfim, e aí ela falou assim, pô, mas eu expliquei tudo direitinho sobre os ventrículos do coração, e o professor disse que não foi isso que ele perguntou, mas estava tudo certo. Aí eu falei assim, filha, se eu virar para você e te perguntar que cor é o céu e você me disser o sol é amarelo, você tá certa que o sol é amarelo, mas Sim. Eu não perguntei a cor do sol. É por né? aí? Uhum. É por aí. Então, por aí? Acho que a gente tem que ensinar isso, né? Que para as pessoas. Sabe o que é o pior, Gisele? É porque, às vezes, você não sabe exatamente, né, o que perguntar ou o que pedir. Vamos melhorar isso. O que eu quero dizer com isso? A linguagem do PMO, das pessoas que trabalham no PMO, em geral, ela é muito técnica. Né? Então você pode falar assim, poxa, eu tenho que atender as dores lá dos meus stakeholders. Então eu vou chegar para eles e falar assim, poxa, você quer uma metodologia? Você quer uma ferramenta? Você quer um relatório? Você quer um treinamento? E na verdade eles não querem nada disso. Né? Porque tudo isso é um meio. É o equivalente a você chegar lá com uma lista de remédios, né, e falar assim, escolha aí qual é o remédio que você quer. O cara vai olhar e falar, não sei, pô. Né? Agora, não, eu tô com dor de cabeça. Exato, deixa eu te falar qual é a minha dor. E aí nós vamos olhar e falar, opa, entendi, o que você quer é informação mais confiável para tomada de decisão, o que você quer é estimativas, né, melhores de custos, de prazo, o que você quer são pessoas com a competência necessária toda vez que você precisar, o que você quer são pessoas mais motivadas. Isso é que o cara quer, esse é o idioma do cliente do PMO. E cabe a nós, técnicos, olhar e falar assim, opa, pera lá, se o que eu quero é gerar mais controle, um relatório cabe. Mas se o que eu quero é gerar mais motivação, um relatório não ajuda. Eu tenho que dar mentoring, treinamento, né? Então o remédio somos nós que prescrevemos. Mas a gente só vai conseguir fazer isso se a gente conseguir entender o que realmente é necessário. Por isso que os PMOs são diferentes. Com certeza. Porque as expectativas são diferentes, né? Sim. Agora, Américo, porque é impressionante como o tempo passa rápido, né? A gente já falou aqui, já estamos usando mais da metade da live. E eu queria partir para a parte do que eu chamo de filé mignon aqui da nossa live,
para a gente falar sobre o que está mudando, né? Porque existe toda uma situação de ansiedade e apreensão aí, né, na comunidade de gerentes de projetos sobre o que vai ser dos PMOs, o que vai ser dessas estruturas que foram montadas. Inclusive, falar um pouquinho aí dos modelos, né, de PMO, VMOs aí da vida, explicar para a galera o que é isso, como é que está vindo esses novos conceitos aí do ágil, etc. Vamos conversar um pouquinho sobre Legal. isso. Então, Gisele, vamos lá. Eu acho que o ponto é o seguinte, as mudanças elas estão ocorrendo no sentido de os líderes de PMO, muitos líderes, eles estão percebendo que a flexibilidade, a capacidade de adaptação, ela é muito mais importante do que seguir modelos, né? Os modelos, eles são tentadores, né? Porque eles são tipo aquela pílula mágica, né? Que, não, qual é a moda agora? A moda agora é o, sei lá, o PMO ágil, é o VMO, é o PMO tântrico, né? Então, pô, vamos nessa, né? Porque todo mundo tá indo, eu vou também. Pô, tântrico, né? Eu não conheço. Vai chegar lá. Na verdade, é engraçado que se você pegar os principais livros sobre PMOs publicados nos últimos, sei lá, 10 anos, eu tenho eles aqui na minha biblioteca, você vai ver que cada um deles foi publicado por autores super renomados e cada um deles propõe algo completamente diferente um dos outros, né? Então você fala assim, pô, para lá, se todos eles são diferentes, é porque um tá certo, o resto tá errado, né? Mas não, na verdade não. É porque eu costumo exemplificar isso como uma lenda que talvez alguns já tenham ouvido, que é da história de você colocar pessoas, bota ali 5 pessoas vendadas em torno de um elefante e peça para elas tocarem o animal à frente delas e dizer que animal é aquele. O cara que está na tromba vai dizer que é uma cobra, o que está no rabo vai dizer que é um vermezinho fininho, o que está na orelha vai dizer que é um peixe, sei lá, um negócio meio mole. E aí você vai falar, todos estão errados. Mais ou menos. Na verdade, se a gente for olhar a perspectiva de cada um deles, eles estão certos. O problema é você querer considerar a perspectiva da tromba no momento que você está no rabo. Aí o negócio não funciona. Então, o que eu quero dizer com isso? Esses modelos todos existentes, o VMO, o Ágil, os livros todos que você vai ler, todos os artigos, o PMO do seu vizinho que você vai conhecer lá no evento e você vai achar o máximo, porque o cara ganhou o prêmio, não sei das quantas. Tudo isso não é para ser copiado. É para servir de fonte de inspiração para você criar o seu. Porque pode ser que as necessidades, certamente as necessidades dos seus clientes não são as mesmas. Então você talvez vai ter um pouquinho do VMO, um pouquinho do ágil, um pouquinho do estratégico, um pouquinho de não sei o quê. E talvez não tenha um nome, mas isso não importa. Porque o que faz a diferença, de fato, é você conseguir criar algo que, de fato, se encaixe na necessidade. Então, quando você pega um desses modelos e diz, não, essa aqui é a solução do momento, aí você se obriga a fazer exatamente aquilo que está ali. E aquilo que está ali talvez seja uma lista de remédios que vários deles não fazem tanto sentido para a sua empresa nesse momento. Mas porque esse é o da moda. Não vão resolver aquelas dores. Exatamente, porque as dores não são as mesmas, entende? Então esses modelos eles são muito úteis para nos inspirar, mas a gente tem que ter muito cuidado para não seguir cegamente, porque se há um segredo, talvez o segredo do sucesso dos PMOs é a sua capacidade de desapegar dessas coisas pré-estabelecidas e criar modelos flexíveis que realmente fazem sentido para aquele momento, para aquela empresa, e que talvez sejam diferentes daquele que vai ser usado no ano que vem, né? Porque as coisas mudam. Com certeza. Eu, quando chego em sala de aula, sempre os alunos me perguntam, professora, tem template disso, tem template daquilo? Eu falo assim, olha só, o meu template não vai servir para você, esqueça. Então, vai fazer o seu, que às vezes é melhor você pegar um white paper e começar do zero do que... É claro que você olhar para o que já foi feito, fazer um benchmark ajuda, mas às vezes também faz uma tendencia, né? E às vezes você fica ali perdido, enfim. Mas e VMO, cara? Como é que... Conta um pouquinho dessa história de VMO aí. A ideia do VMO está muito ligada a essa visão de que o PMO ele precisa ter um foco nessa geração de valor para a organização. A questão toda é que gerar valor é uma coisa que, pelo menos as pesquisas mais recentes mostram, que é uma coisa muito difícil de você quantificar, né, Gisele? Porque, assim, se você pegar, por exemplo, tem uma pesquisa recente, até para quem é afiliado ao PMI, você pode baixar gratuitamente um livro chamado Researching the Value of Project Management. Esse livro foi a maior pesquisa já feita até hoje, patrocinada pelo PMI, por 2 pesquisadores canadenses, tentando mostrar em números o valor do gerenciamento de projetos. E o resultado foi inconclusivo.
E por que é inconclusivo? Não é porque não tenha valor, mas é porque, de fato, se você parar para pensar, o gerenciamento de projetos ele não é um negócio. O gerenciamento de projetos é um meio, né? Então fica muito difícil você criar uma relação direta dizendo assim, não, investe aqui, né, 100 mil aqui no gerenciamento de projetos, que isso aqui vai aumentar em 10% a sua receita. Não é assim que funciona. E quando você fala de PMO, é mais difícil ainda, porque o PMO ele é o meio do meio, né? O PMO está ali para suportar o gerenciamento de projetos que suporta o negócio. Então, você criar essas relações de valor monetário, de fato, é bastante difícil. Então, o PMO ele vai ter, em geral, duas pegadas. Ele tem uma pegada de apoiar a geração de benefícios, né, que são os benefícios estratégicos. Isso é uma função que o PMO pode ter. E quando eu digo pode, por quê? Porque existem muitas empresas, Gisele, que elas ainda não têm maturidade suficiente para ter isso, entende? É como você ter uma criança e você dá para ela a chave do carro. Não vai funcionar, porque ela ainda não tem a maturidade necessária para lidar com determinadas coisas que já exigem um nível de organização maior. Então, assim, a gestão de benefícios é um supra-sumo, é um negócio super importante, né? Mas são poucas empresas que, de fato, fazem bem feito. E a gestão de valor, ela está muito ligada a isso. E você tem a gestão de valor do PMO, que é a capacidade do PMO de mostrar o seu valor, de gerar o que a gente chama de percepção de valor. A percepção de valor é você chegar lá para o diretor e falar para ele, vem cá, você acha que o PMO serve para alguma coisa? E ele vai virar para você e falar assim, acho, é bom, mas me explica por quê. Eu não sei explicar exatamente por quê, mas eu sinto que é bom, né? Tem vários, tem isso, tem aquilo. Então, assim, o que faz um PMO sobreviver e prosperar é isso. É você criar essa percepção de valor nos seus clientes. Você só vai fazer isso entendendo quais são as necessidades deles, quais são as dores, criando coisas que atendam essas dores e compreendendo que eles também vão evoluir. Se você tem um neném, você tem que chegar junto e ajudar o neném, porque senão o neném morre, né? Se você tem uma criança, você já vai dar um pouquinho mais, mas você também tem que estar ali junto. E conforme esse teu cliente vai evoluindo, esse teu stakeholder vai evoluindo, você vai oferecendo coisas mais sofisticadas, né? E ele já vai ter a capacidade de compreender a importância daquilo que está sendo oferecido pelo PMO. Senão você dá algo para alguém que não é capaz de enxergar o valor do que você está fazendo, né? E aí... Em outras palavras, daí que vem a ideia do VMO, né? De você tratar valor. Exatamente. Né? Seja qualquer coisa, não? Sim, e o valor estratégico, né? Obviamente, que está sendo entregue para a organização. Então, é uma tendência hoje os PMOs se preocuparem com isso. Mas isso não quer dizer que os aspectos operacionais, táticos, não são necessários ou não são importantes para o sucesso de um PMO. Porque, às vezes, existem empresas que elas precisam desse foco nesse momento. Imagina, por exemplo, numa empresa que está numa baita de uma crise por causa do Covid, né? Negócio, a vaca está indo para o brejo, o negócio não tá, o dinheiro não está entrando, e você chega lá falando do portfólio para os próximos 10 anos. O cara vai olhar para você e falar, pô, bicho, não tá louco, né? Daqui a 10 anos estaremos todos mortos. Eu preciso primeiro viver. Então, eu quero agora que você garanta que os projetos vão acontecer desse ano, no prazo e no custo, porque o dinheiro está curto, né? E aí você fala, mas isso é um retrocesso, porque não é estratégico. Às vezes não é isso que o seu cliente precisa. A dor dele é outra. E isso não faz essa coisa ser menos ou mais importante. É uma questão de necessidade, né? É por aí. Sim. Às vezes eu pego clientes que eles estão usando ferramentas e você fala assim, meu Deus do céu, o que é isso? Mas está funcionando para ele. Ele só quer conseguir entender e tal. É isso aí. Enfim. Bom, cara, eu vou te fazer uma última pergunta antes da gente ir para as dicas, porque a gente só tem mais 10 minutinhos aqui. Eu queria falar um pouquinho, é uma pena, né? Que o assunto não falta, né? Eu queria falar um pouquinho da carreira do gerente de projeto no PMO. E, por outro lado, né, do outro camarada que é o líder do PMO, né? Como é que vai ficar essas carreiras? Fala um pouquinho sobre isso, o pessoal que está aí também assistindo e tem interesse nessas áreas. Legal. Então, Gisele, a área de PMOs é uma área que ela, assim, comparado com o gerenciamento de projetos, naturalmente, existem menos oportunidades. E por quê? Porque existem muito mais gerentes de projeto do que profissionais de PMOs, né? Eu estimo que talvez, sei lá, seja algo em torno de 5%, né? Talvez no máximo 10%, né? Por cento dos gerentes de projeto, talvez seja esse o número de PMOs, né? De forma geral. Então, assim, as oportunidades não são tantas, mas, por outro lado, também não há tanta gente, de fato,
qual a competência necessária para assumir esse tipo de papel, porque não é a mesma coisa que ser gerente de projeto. Né? As competências são diferentes, bastante diferentes. Então, eu diria que isso faz com que essas oportunidades, apesar de não serem tantas, elas são muito interessantes. E, em geral, elas têm uma proximidade muito grande com o nível executivo, algo que te dá uma estratégico, né? Exato. E aí te dá não só oportunidade de conhecimento, mas te dá uma relevância e uma visibilidade muito grande. Visibilidade. Né, dentro da organização. Então, é um negócio muito legal. Né? Não é uma coisa tão simples de você conseguir um espaço, porque não tem uma formação de PMO, né? Assim, pelo menos não uma formação inicial de PMO. Algumas coisas ajudam, como, por exemplo, a certificação que eu mencionei, que nós temos da metodologia. Isso ajuda? Ajuda, especialmente no Brasil, porque, afinal de contas, boa parte dos líderes de PMOs que desenvolveram esse método estão no Brasil, né? Então, muitos conhecem. Já vi, inclusive, alguns que estavam aqui participando. O Rodrigo Tarrira, por exemplo, ele liderou o desenvolvimento do passo 4, né, que é o passo dos indicadores de desempenho. Hoje ele está na TOTUS, é responsável lá. Já vi algumas pessoas passando aqui pela timeline. E então a gente tem algumas coisas que pode fazer. Mas, de fato, é um caminho um pouquinho mais árduo do que o gerenciamento de projetos. Mas é aquela história, você vale o quão raro você é, não é verdade? Então, pode ser uma oportunidade bastante interessante para muita gente. Muito legal. Cara, já que a gente está falando de carreira, vamos dar umas dicas para a galera, afinal de contas, né? Estamos aqui com, poxa, várias pessoas nos assistindo, então... Mas olha só, antes de você dar as dicas, eu vou... Cada um que está assistindo a live, aperta lá no aviãozinho, aquele aviãozinho que tem lá embaixo da live, sabe? Tipo um triângulo assim de lado, e manda aí para 10 pessoas. Eu quero ver quantas pessoas vão entrar aí na nossa live agora, que a gente está chamando todo mundo. Chama o pessoal aí para a live, chama todo mundo, chama aí a galera. Legal. Já entrou mais gente vai aqui, chamando. Tá Oi, Audrey. Isso, vai chamando a galera. Porque só depois que a gente chamar a galera é que você pode falar, porque afinal de contas é muita informação bacana. Pelo amor de Deus, eu mandei para umas 20 pessoas aqui. Cadê, galera? Vamos lá, sobe. Patrícia, minha ex-aluna predileta. Isso. Entrou. Como assim, ex-aluna predileta? Os outros vão ficar com ciúmes. Legal. Olha, Alexandre perguntou, enquanto o pessoal está compartilhando, como você está vendo o posicionamento do PMO nessas empresas que estão migrando para modelos ágeis adaptativos? Então, Alexandre, eu acho que tem dois grupos. Tem um grupo que está fazendo na base do efeito manada, né? Ou seja, na verdade, comprou a pílula mágica e acha que isso vai resolver tudo. Está vendo, na verdade, a agilidade como quase uma religião, né? Como se você fosse obrigado a segui-la ou não. E, na verdade, a agilidade é um meio. Não é à toa que, se você pegar boa parte dos PMOs mais bem-sucedidos, que a gente observa, por exemplo, na premiação mundial, você vê que a maioria deles tem abordagens híbridas, né? E sem medo de ser feliz, né? Então, assim, a agilidade, como uma série de outras possibilidades, ela é um meio, ela não é o fim, né? Então, o PMO ele não existe para ser ágil, né? A agilidade está ali para ajudar ele a curar, né, as dores lá dos seus clientes como uma opção. E, se fizer sentido, vamos nessa. Se não fizer, também não, né? Então assim, essa visão mais aí, radical, né, a respeito até do fim dos PMOs e tal, é uma coisa que eu particularmente aposto a minha carreira de que não é verdade. Não vai ser bem assim, né? Pois é, também acho. Tá entrando também os meus alunos prediletos aqui, Delson lá de Goiânia também tá entrando, legal. Vamos lá, cara, então bora falar aí sobre as dicas, senão não vai dar tempo. Quais são as dicas que você pode dar pra galera? Olha, assim, pegando aí umas 5 dicas, né? Eu acho que a primeira delas eu mencionei, mas ela é tão importante que eu acho que vale a pena reforçar. Assim, conheça todos esses modelos, né? Tudo que está sendo escrito, né? Visite outros PMOs, leia lá os livros, mas não entenda que aquilo ali é a sua solução, a solução que você precisa. E, de novo, não é porque eles estão errados, não, mas é porque eles são perspectivas em torno do elefante, e não necessariamente é a sua. Né? Então, se você tentar pegar a perspectiva do cara que está lá, lá na orelha, e você está aqui na tromba,
o negócio não vai funcionar. Então, inspire-se em todos esses modelos, mas não se preocupe em estar alinhado com nenhum deles, né? Como se fosse algo ali religioso, né? Eu costumo dizer que assim, você não precisa escolher um santo para rezar. Reze para vários, né? Isso aí, pô, a chance de um fazer um milagre é maior, né? Você não precisa escolher um só, né? Com certeza. Então, pô, né, você falou também sobre a importância de conhecer os stakeholders, né? Exato, esse é um outro ponto importante, né? Assim, o ponto de partida para um prestador de serviço é conhecer quem são os seus clientes, quem são os seus stakeholders, né? Entender que os diretores, os gerentes de projeto, os gerentes funcionários, cada um tem ali os seus interesses diferentes, conhecer talvez cada um deles, especialmente aqueles que são mais relevantes, né? Isso vai te ajudar a receitar os remédios certos, né? Eu acho que assim, o engagement dos stakeholders é algo realmente primordial. Assim. Se você não conseguir que o pessoal vista a camisa, não rola. É isso aí, é isso aí. E você falou também sobre a questão da evolução, né? O PMO não pode ficar parado, né? Sem dúvida, isso é uma coisa muito importante, né? Assim, é que nem a história de investimento, né? Assim, o lucro, né, passado não significa sucesso futuro, né? É a mesma coisa. O PMO bem sucedido no passado, ele não significa que você vai ter sucesso no futuro, porque a todo momento existem mudanças ocorrendo que vão impactar as necessidades dos teus clientes. E os teus clientes vão amadurecer também. Então, assim, coisas que hoje para eles ainda não valorizam, mais à frente eles já vão olhar e falar, opa, peraí, tá faltando isso aqui, eu queria isso, eu queria aquilo. Então, a todo momento a gente precisa estar revisitando, né, e redesenhando, reinventando os nossos PMO. Muito legal. Por aí. O que mais? Eu acho que tem um ponto também, que é a questão de fazer, assim, eu cheguei a comentar isso, em muitos momentos você olha e fala assim, puxa vida, mas eu estou fazendo aqui um trabalho tecnicamente tão bem feito, né? Um negócio bacana, um negócio perfeito, e o pessoal não valoriza, né, o que eu estou fazendo, né? Pô, reclame, questiona se o PMO é necessário, não é possível, gente. Qual é o problema desse pessoal? O problema não é deles, o problema é seu, né? É porque é como uma empresa, por exemplo, sei lá, a Apple lançou aí um novo iPhone, ninguém compra, e a Apple fala, não, o problema é desse pessoal aí que, pô, né, não entendeu a beleza do meu iPhone. Desculpa, mas não é isso. Se você, o protagonismo de ter o seu valor reconhecido está em você, não nos outros. Se você não consegue ser reconhecido, é porque talvez você esteja fazendo muito bem aquilo que não deveria ser feito. Como diria Peter Drucker, né? Nada mais inútil do que fazer da melhor forma possível aquilo que você nunca deveria ter feito. Né? Então é algo a se pensar. Que horror! Sensacional essa frase, né? Muito boa mesmo, muito bom. É por aí. Cara, a gente tem mais 2 minutos de live. Você falou também das competências do GP, não é do líder do PMO, né? Não são as mesmas. É importante você entender que para liderar um PMO tem várias outras competências importantes. E detalhe, elas vão variar dependendo do PMO. Porque PMOs, por exemplo, com uma pegada mais estratégica, vão exigir competências diferentes de um PMO com uma pegada mais operacional, mais ágil, Então, tudo isso vai influenciar. Precisa ter isso em mente, né? Não é só manjar de gerenciamento de projeto, não. Eu queria te pedir, Américo, assim, eu peço sempre para os meus convidados para deixar uma frase, uma mensagem aí para a galera, para guardarem com carinho aí a nossa live, que depois a gente vai divulgar para quem não teve tempo de assistir ela inteira e quiser assistir com calma depois. Eu gosto de, às vezes, assistir no YouTube em velocidade 2, porque aí eu consigo assistir mais coisa. Fiquem tranquilos, a gente entende, a gente também é dessa vibe, entendeu? Então deixa uma frase para... Zé, agradecer muito a tua boa vontade de estar aqui com a gente, te desejar todo sucesso, sempre gostei de ti e continuo torcendo pelo teu sucesso sempre. Então, deixa aí pra gente uma mensagem. Olha, eu acho que a mensagem final, Gisele, é o seguinte, é muito comum você pegar artigos, livros e tal, que mencionam lá assim, um dos grandes motivos de fracasso dos PMOs é a falta de patrocínio, é a perda de patrocínio. Né? Essa é uma das grandes razões de fracasso de PMOs. Mas a experiência mostra, né, esse acompanhamento aí ao longo desses anos com PMOs me mostrou que isso não é verdade. Na verdade, a falta de patrocínio ou a perda de patrocínio, ela não é a causa do seu fracasso. Ela, na verdade, é a consequência, ela é evidência de que você fracassou. Porque como você ousa querer
manter patrocínio, querer, né, que a diretoria continue te apoiando, se você é incapaz de entregar a percepção de valor que eles precisam, se você é incapaz de curar as dores deles, é óbvio que você vai perder patrocínio. Então, ao invés de ficar, eu perdi o patrocínio, por isso não funcionou. Não. Quando você perceber que isso está acontecendo, esse é o alarme que você precisa, né, para saber que há algo errado. Então, a frase é: a perda de patrocínio ela não é a causa, ela é, na verdade, a evidência, a consequência do seu fracasso. Né? Eu acho que essa é uma posição muito mais condizente com a realidade. Sensacional! Legal, Arrasou! muito bom. Adorei, cara. Você foi demais, sensacional. Olha, mais uma vez te agradecer. Dizer que as portas estão sempre abertas para a gente conversar várias vezes. Mais uma vez, desejar todo sucesso. Também estamos aí. Quem quiser Global Alliance, entra lá no site para entrar na comunidade e... Certificação, né? Também está lá para quem quiser se tornar PMO CP. Aqui no Brasil, hoje, eu diria que se você trabalha com PMOs, ainda não conhece, né, a metodologia PMO Value Rank, você ficou para trás. Sugiro você... já estamos indo para a próxima versão, inclusive, né? Então corre aí, porque você está para trás. Legal. Obrigado, gente, olha, semana que vem tem mais dose dupla. A gente não tá fazendo mais toda semana que não tá tendo, mas semana que vem vai ter mais dose dupla, depois eu conto. Quem me perguntou aí também sobre o negócio lá da oficina G2B, em breve vai estar disponível, já tem lá algumas informações na minha bio. Um beijo enorme para vocês. Mais uma vez, obrigada. Valeu, Américo. Beijo enorme. Tudo de bom. Um abraço para todos. Tchau, tchau. Sucesso aí.